Bom dia, um feliz dia. Vamos aí meditar e estudar na Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 2 de maio. Título da lição: Obediência, o fruto da fé. A lição pede para a gente ler alguns textos de Romanos 3, 27 a 31, Romanos 6, 15 a 18 e Romanos 8, 1 e 2. Bom, ao lermos esses versos, que eles nos ensinam sobre a salvação somente por meio da justiça de Cristo. Então vamos ler aí Romanos 3, capítulo 3, verso 27 a 31. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que um homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E porventura Deus é somente dos judeus? Não, ou é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então aqui a palavra de Deus nos diz que o homem é justificado pela fé independente da obra da lei, independente da lei. Mas ele também fala que a gente não anula a lei de Deus pela fé, tá? Mas antes confirmamos essa lei, né, através da nossa fé, não é isso? Então a obediência, ela tem que existir, né? A lei, ele mostra que você está errado, né? Que você está fazendo alguma coisa errada. E a partir do momento que ela te mostra que você está fazendo alguma coisa errada, né? Mediante a sua fé, você vai o quê? Obedecer à lei de Deus. Então, Cristo veio a esse mundo, morreu por mim, por você, por toda a humanidade, e mediante ao que ele fez por mim, por você, não é isso? E por toda a humanidade, derramou o seu sangue, nós somos justificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo mediante a nossa fé. Então, o que salva eu e você é a graça de Cristo, né? Quando nós entendemos o que Cristo fez por mim, por você e por toda a humanidade, a sua justiça, a justiça de Cristo, nos justifica, né? Não as obras nos justificam, mas a justiça de Cristo, porque Ele deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade. E através disso, né, através de você aceitar essa graça de Cristo na sua vida, o sacrifício que Ele fez por mim, por você e por toda a humanidade, nós temos aí esse poder para obedecer à lei de Deus, porque a lei mostra onde estamos errando. É importante saber de que a partir do momento que você tem fé, mediante sua fé, automaticamente você vai ser obediente à lei de Deus, não é isso? Milhares de pessoas, dezenas de pessoas foram ensinadas a desviar aí o olhar do seu eu pecaminoso e olhar para Jesus, porque quando olhamos para nós mesmos, nós acabamos desviando o olhar de Cristo, né? Então precisamos o tempo todo estar olhando para Cristo. De que forma nós vamos fazer isso? Meditando, como diz na sua palavra, dia e noite em sua palavra, e não perdemos o foco em Cristo Jesus, né? Porque somente a graça de Cristo pode transformar a mim, a você, a cada um de nós e toda a humanidade. Por isso temos que olhar somente para Cristo, né? Temos que viver uma vida, né, de acordo com a vontade de Deus e viver uma vida por Ele, porque Ele deu a sua vida por mim, por você e por cada um de nós, né? Devemos sentir, assim como os reformadores, né, sentir e confiar em Cristo, ter confiança nele, porque somente Cristo pode dar a cada um de nós a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a certeza que Ele dá para mim e para você, né? Mesmo em meio aos pecados, né? Mesmo em meio a tudo aquilo que nós passamos, né? E vamos passar enquanto estivermos nesse mundo, mesmo que venhamos a morrer,
né, por Cristo, nós vamos morrer, mas com a certeza de que Cristo vai voltar e vai nos resgatar naquele grande dia para a vida eterna e para a salvação em Cristo Jesus. Que você entenda que é necessário, né, mediante a sua fé, aceitar a graça de Cristo na sua vida e automaticamente, a partir do momento que você aceita a graça de Cristo na sua vida, você automaticamente vai ser obediente, né, à lei de Deus. Não que a lei te salve, mas ela te mostra aonde você está errando, para que você possa não perder o seu foco e olhar para Cristo mediante a sua fé. A lição também pede para a gente ler alguns textos de 1 Pedro 2, verso 2 e verso 2, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, Colossenses 1, verso 10, Efésios 4, 18 a 24. Ao lermos essas passagens, que verdades vitais estão essas passagens nos revelam sobre uma vida cristã? Se a gente olhar lá, se a gente meditar em Efésios, capítulo 4, verso 18 a 24, a gente vai ler a partir do verso 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte, ó: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe e segundo as concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito o vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedendo da verdade. Então nós vimos aqui que muitos, né, acabam se desviando do foco de Cristo, como nós falamos, né, e acabam endurecendo o seu coração por não estarem buscando o quê? Entendimento dia e noite na palavra de Deus. E a partir do momento que se afastam do foco que é Cristo Jesus, o seu coração é endurecido e eles começam a se entregar no seu eu, né, e começam a cometer toda a sorte aí de impureza, como vimos no texto, né, todas as coisas ruins. Então Cristo alerta a cada um de nós, a mim, a você, para que voltemos, né, deixemos o nosso velho homem, né, para trás, onde a partir do momento que somos uma nova criatura, nós devemos renovar nosso espírito, nosso entendimento, né, na palavra de Deus, se revestir desse novo homem, né, criado segundo Deus, para a justiça, retidão e proceder conforme a vontade da palavra de Deus. Então, a vida cristã é de conhecimento e crescimento. Se você não abre a palavra de Deus e não busca essa verdade, não busca essa graça, não busca esse crescimento espiritual, né, o que vai acontecer? Você vai ser corrompido pelo seu eu, a sua ignorância vai aumentar e você vai ficar tão duro no coração que o Espírito Santo de Deus não consegue alcançar. Por mais que ele tente, ele não consegue, porque você endureceu o seu coração e o Espírito Santo não consegue atuar nele. Devemos deixar o nosso coração livre para que o Espírito Santo possa atuar e nos transformar totalmente, né? Nós vimos aí como os nossos amigos reformadores, né, faziam, né, estudavam e procuravam entendimento, né, nas verdades contidas na palavra de Deus. Ansiavam conhecer mais de Cristo. É isso que eu e você devemos fazer, né? Nós vimos também, por eles serem fiéis à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
pagaram aí um alto preço, né? Um alto custo por seu compromisso, não é isso? Foram torturados, presos, exilados, executados. Suas propriedades foram confiscadas, suas casas queimadas, suas terras foram devastadas, sua família perseguida. Quando foram expulsos de suas casas, buscaram uma cidade da qual Deus é o arquiteto e o construtor, como fala lá em Hebreus 11, verso 10. Olhando, foram torturados. Quando foram torturados, abençoaram seus algozes, e quando definharam em masmorras escuras e úmidas, reivindicaram as promessas de Deus de um futuro mais brilhante. Embora o corpo estivesse preso, eram livres em Cristo, livres na verdade de sua palavra, livres na esperança de seu breve retorno. O que deve ser principal para mim e para você, como foram aí pelos nossos amigos reformadores, foi que, em meio àquilo tudo que eles perderam, muitos foram executados, perderam suas propriedades, como nós vimos aqui, foram torturados, mas eles não perderam o foco em Cristo e nem deixaram a verdade de lado, mesmo sofrendo com isso tudo, porque eles sabiam que a esperança deles estava em Cristo. Quando Cristo voltasse, naquele grande dia, eles estariam na primeira ressurreição para a vida, né? Para a salvação em Cristo Jesus, e receberiam a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Essa deve ser também o nosso foco, meu e seu, de buscarmos a Cristo, né? Porque não existe esperança de salvação em nós mesmos, no nosso eu, em si próprio. Mas a salvação está em Cristo. Mas para isso nós temos que aceitar a graça de Cristo na nossa vida, não é isso? Deixar que Cristo, através do seu Santo Espírito, nos transforme, como nós vimos aqui. Só a graça pode transformar a mim e você. Isso tem que ser diariamente. Por isso devemos buscar a Cristo, não deixar que nada atrapalhe o nosso foco em Cristo Jesus. Viver uma vida, como nós vimos aqui, de crescimento, de conhecimento na palavra de Deus, né? E entender que a justiça de Cristo nos justifica e nos dá aí poder para obedecer a sua lei, e entender que somente Cristo pode salvar a mim e a você. Que vocês meditem dia e noite, como fala na palavra de Deus, obedeçam a sua lei, né? Cresçam em espírito e verdade através do estudo da palavra de Deus, para que naquele grande dia, quando Cristo voltar, você e eu, cada um de nós, possamos estar aí na primeira ressurreição para a vida eterna. Ganhamos aí a salvação e a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, a minha oração. Que Deus abençoe a quinta-feira de vocês, não só vocês, mas a sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.